Muito bem, vamos lá. Livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo número 4, dando sequência aqui ao nosso estudo. Fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no nosso encontro anterior, nós estávamos no quarto de Dona Beatriz, a esposa de Nemésio, ela no estado de câncer terminal, com poucas semanas de vida, aqui no mundo físico, e Marina, que era então a enfermeira, e que ela, na verdade, tinha um relacionamento com Nemésio, um relacionamento oculto. E nisso nós temos aqui o nosso Pedro Neves, acompanhado por André Luiz, observando a conduta dos encarnados. E Nemésio, então, embora trabalhador do plano espiritual, um homem esclarecido, acabou se deixando levar, muito intensos, vinculados à família, principalmente a filha, e ele então sentia esse impacto de ver assim esse caso de infidelidade, e vendo ali a filha sofrendo. Por isso então ele acabou se sentindo bastante comovido e mexido com essa situação. Então nós vimos aqui, ele então junto a Beatriz, ele tinha uma luta de carinho, de atenção, mas às escondidas ele tinha um relacionamento com Marina. Bom dia, Didima. Então ele diz assim no trecho que nós vimos: Dona Beatriz, ante o carinho dele, pareceu reanimar-se. Entreabriu-se-lhe a boca num largo sorriso que se me afigurou numa flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com um gracioso gesto. Na face amarelada lampejaram raios de confiança. Experimentando-se mentalmente renovada, a enferma acreditou no reerguimento do corpo físico e ansiou viver por muito tempo ainda no aconchego familiar. Manifestando o próprio reconforto, solicitou de Marina uma chávena de leite. A enfermeira atendeu comovida, e enquanto a doente sorvia o líquido gole a gole, refleti na bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentara noutras cores. Isso porque o Neves, ele conhecendo as ações do Nemésio, ele disse para André Luiz que era um traidor, que era um homem de mau caráter, mas aquilo que era observado naquele momento no quarto mostrava uma pessoa diferente, atenciosa, carinhosa com a esposa. O pensamento de Nemésio revelava-se-nos até ali claro e puro. Trazia Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo, a ternura de um pai. Neves endereçava-lhe o estranho olhar, qual se estivesse, tanto quanto eu, defrontado por indizível assombro. Alguns momentos escoaram-se rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se nos desdobrou a visão. Nemésio levantara-se rente ao leito e, por trás da cabeceira alteada, estendeu a Marina, que se mantinha do lado oposto, a mão grossa e hirsuda, a que ela entregou a destra, alva e leve. O marido passou então a falar brandas palavras para a esposa satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem, que pouco a pouco se desinibia através do olhar brejeiro. Contemplei Nemésio admirado. Alteravam-se-lhe agora os pensamentos, que me pareceram então incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele nos inspirava. Voltei-me instintivamente para Neves, e ele, indicando-me as 2 mãos que se acariciavam uma à outra, exclamou para mim: esse homem é um enigma. Bom, esse aqui foi o trecho que nós vimos. Vamos agora então para o capítulo 4, dando sequência aqui para o desenrolar desses fatos.
Acomodados de novo no aposento próximo, buscava soerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade, ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Exprobrava a conduta do genro, exalçava os merecimentos da filha. Aludia ao passado, quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe condoídos apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Não fosse a obrigação de respeitar os sentimentos, e certo me exorbitaria, ali mesmo, em comprida tirada filosófica, recomendando o desprendimento. Contudo, logrei apenas confortá-lo. Então, André Luiz coloca aqui, diante desse entendimento que nós temos, do apego à família, da importância de dar sequência na vida no plano espiritual, deixando que os encarnados sigam ali a sua trajetória, as suas experiências, André Luiz então sentiu aquele desejo de começar a traçar essas ideias, de filosofia, da importância do desapego e tudo mais, mas na verdade não era o momento ali. O companheiro se encontrava com grande sofrimento e ele então precisava, na verdade, fazer ali um atendimento com ele, um atendimento fraterno, para que ele então se sentisse mais confortável e mais equilibrado. Então naquele momento era a hora dos sentimentos, não da filosofia. E dizia então André Luiz: não se aflija, desde muito aprendi que, para as pessoas desencarnadas, quase sempre as portas do lar se fecham no mundo, quando a morte lhes cerra os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão dos namorados felizes, quando alimentam o clássico enfim sós, trancando-se contentes. Aqui interessante, porque André Luiz e Nemésio, eles se encontravam nesse outro cômodo para poder ali, ter aquelas conversas e tudo mais, e foi exatamente nesse mesmo cômodo que o casal entrou, para poder ficar ali, tendo ali o seu momento de privacidade. Dispus-me intuitivamente a sair, mas Neves sustou-me o impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique, não louvo a indiscrição. No entanto, estou ao lado da minha filha, em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Amimava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se copiando as preocupações de um adolescente, interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz, às portas do fim, e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouvir o médico na véspera informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria, qual menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia imanizado por intensa atração. Aqui então é aquela paixão cega em que ele se via fortemente atraído, fazendo ali todas as declarações e perdendo muitas vezes até a razão diante ali da experiência que eles estavam vivendo. Bom dia, Shogunati. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto,
apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços sensibilizado. Confessava-lhe devoção inexcedível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria apressar a reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Então já vemos aqui uma situação que começa a se construir, em que, na verdade, ela, a Marina, se encontrava como aquela que manipulava a situação toda. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, de vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois com aguçada observação, prejulgando-lhes os desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Semelhantes registros que formulamos com absoluta empatia são dignos de nota, porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes na turvação psíquica de que ambos se viam acometidos, correntes essas de que, partindo de nós na direção deles, como que lhes agravava o apetite sensual. Então aqui André Luiz coloca que enquanto eles observavam aquela cena em que o casal ali se encontrava nesse envolvimento cheio de sensualidade, ele tinha duas situações, eles na verdade, André Luiz e Neves, duas posturas. A primeira era a postura de observação construtiva, a outra é de um olhar crítico e curioso. Nesse caso, como André Luiz coloca, ele mesmo percebia que eles estavam ali naquela condição de uma expectativa maliciosa, e nesse momento eles próprios, através das ondas mentais, alimentavam ainda mais aquilo que o casal, aquele tipo de sensação a que o casal se entregava. Porque, na verdade, essa expectativa maliciosa é sempre aquela expectativa de o que será que vai acontecer depois. E eles começavam, então, através da imaginação, projetar sobre aquele casal aquilo que eles imaginavam que ia acontecer. Então, na verdade, nós vemos ali que você tem o pensamento malicioso como causa ou o pensamento malicioso como efeito. O efeito é quando você observa aquela cena e ela provoca na sua mente aquelas imagens referentes ao que o casal faz. E, por outro lado, quando é o caso da expectativa, quando se torna a causa, você fica imaginando o que vai acontecer e essas irradiações mentais acabam, então, envolvendo aquelas pessoas. E eles estavam exatamente nessa condição. Eles estavam alimentando cada vez mais, como ele coloca para nós aqui, Estabelecia correntes mentais estimulantes na turvação psíquica de que ambos se viam acometidos. Correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como que lhes agravava o apetite sensual. E aqui nós temos um detalhe importante, quando nós falamos sobre as tarefas no plano espiritual, os trabalhos que os espíritos realizam nas mais variadas situações, por exemplo, situações de socorro, situações ali de auxílio que eles acabam realizando. Se o espírito não tem o devido equilíbrio para se deparar com determinadas situações, ele acaba, na verdade, se deixando envolver por aquilo.
é aquilo que nós comentamos, né? Se é no campo, por exemplo, dos desastres que nós já estudamos, se o espírito não tem capacidade de manter-se emocionalmente distante daquela situação, para prestar o socorro para aqueles espíritos ou para aquelas pessoas envolvidas naquela situação de desastre, ele acaba se desequilibrando. Aqui nós entramos numa situação mais sutil e numa situação também muito mais em que nós nos encontramos muito mais vulneráveis. Porque quando se fala numa cena de sensualidade, aquele indivíduo que presencia aquela cena, se ele não tem a capacidade de se proteger daquela situação, daquelas ondas mentais que vão sendo projetadas sobre ele, ele não só se alimenta daquelas ondas, como ele passa também a retribuir. Vamos imaginar, por exemplo, numa situação em que vemos ali pessoas envolvidas nessa situação de orgias, nessa situação de baladas noturnas que nós vemos hoje na nossa sociedade. E você, então, é parte de uma equipe de assistência. No momento em que você entra naquele ambiente e você vê as pessoas envolvidas naquele clima de sensualidade, né, naquele clima de desequilíbrio vibracional, mental, tudo aquilo que acontece naquela situação, se você não tem a força psíquica suficiente para você se manter equilibrado, você naturalmente vai se entregar a isso. Então, são situações assim que vemos que há realmente a necessidade de uma estrutura psicológica muito sólida por parte dos espíritos das equipes que prestam assistência para não se deixarem envolver pelas circunstâncias. Exatamente, Braz, essa isenção. Só que quando a gente fala sobre a nossa natureza humana, na nossa condição ainda que nós estamos aqui, nessa faixa de mundo de provas e expiações, sendo constantemente bombardeados por cenas, por propagandas, em que a sensualidade acaba sendo estimulada, para nós é muito difícil. Para nós acaba sendo realmente um grande desafio, infelizmente desafio que a gente acaba cedendo. Por isso, então, esse grande preparo que as equipes espirituais precisam ter para poder prestar esse tipo de serviço. E aqui nós vemos André Luiz e o próprio Neves, dois espíritos experimentados, dois espíritos que têm conhecimento sobre esse tipo de tarefa, eles mesmos não resistiram àquele ambiente e àquela psicosfera presente naquele local, naquele momento. Seguindo em frente, vamos lá. O marido de Beatriz acentuava em transportes de felicidade juvenil, embora a voz ciciante, o anseio com que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão compulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço cuja figura se lhe engastava a imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída, à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Então, nesse trecho também, se nós olharmos, por exemplo, o caso de Marina, que se por um lado ela calculava os benefícios da relação com Nemésio, e por outro lado a sua mente envolvida com fantasias com uma outra pessoa, de imediato a nossa visão é uma visão de julgamento, de crítica. Que tipo de mulher é essa que se entrega, que faz que tem esse tipo de conduta, de atitude diante dessas duas pessoas? Mas por outro lado, se nós tivermos ali uma visão mais elevada, nós vemos um espírito que se apresenta com uma fraqueza muito grande nas suas resistências psíquicas com relação à sensualidade. Na verdade, não é uma questão de ela desejar. A tendência, naturalmente, a leva a isso. Por isso, então, quando a gente fala que ela está se envolvendo com duas pessoas, a gente vai entrar exatamente naquele campo de estudo que fala sobre as lesões afetivas, que fala sobre os compromissos reencarnatórios, que fala sobre as lesões que ela provoca nela mesma e nas pessoas com quem ela se envolve, sendo ali a protagonista de desequilíbrios dentro de um grupo familiar, de espíritos que trazem compromissos
de uma reencarnação. Então, na verdade, é um espírito adoecido que precisa ser assistido, mas que, infelizmente, diante das atitudes e do foco com que ela lida com essas situações, porque ela está focada, deseja aquilo tudo. Então, na verdade, ela precisa de uma assistência, infelizmente, uma assistência que não será tão fácil assim de alcançá-la. Olvidando os compromissos abraçados, esquecendo, os compromissos abraçados, perante a esposa, que lhe requisitava naquela hora mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para ela, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitava o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se ali, confundida entre aflições e remorsos, a lhe aportarem o coração. Compelidos pelas circunstâncias à penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça, a se lhe derramarem no íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito. Remoía-lhe no espírito as recônditas reminiscências de sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução, para concluir assustada que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe detectava do pensamento através de cativantes apelos da memória. Então havia uma diferença, de idade entre o Nemésio, que já que Dona Beatriz, que estava desencarnando, já tinha mais de 50 anos, então ele, consequentemente, o esposo, também tinha uma idade parecida ou até um pouco mais velho, enquanto que ela era uma jovem que, ao mesmo tempo que se deixava levar por essa condição de proteção que o Nemésio oferecia para ela, uma proteção material, aquela proteção muito mais paternal, ela então se deixava envolver também por outro jovem franzino que ele relata aqui para nós. A gente vai construindo o perfil dessas personagens para a gente poder depois analisar as consequências. Dentro dela, embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava-a formulando frases de paternal solicitude. E ao responder-lhe as reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que lhe encobria a felicidade. Então a gente viu aqui esse estado de desequilíbrio emocional que Marina se apresentou, exatamente porque ela se via nessas duas condições. Por um lado, envolvida por um homem, por outro lado, aquele outro que era realmente ali, que provocava nela os sentimentos mais profundos, e nisso então ela entrou nessa crise de choro. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras do lar. Salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva, mencionou incorporações incompreensões do genitor, em rixas constantes nos círculos da família. O interlocutor reconfortou-a que não se amofinasse. Não estaria sós. Partilharia todos os impedimentos e dissabores, fossem quais fossem. Tivesse paciência. O desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, ser-lhe-ia o marco fundamental da aventura definitiva. Então, a desencarnação de Beatriz seria ali o início de uma nova vida, que era o que ele prometia para ela. Exprimia-se Nemésio em tom de súplica.
E talvez percebendo que apenas a força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou de pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo concurso amoedado nas mãos, que o lenço molhado umedecera. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava, sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a enlaçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Então a gente vê aqui a situação em que André Luiz estava, porque ele estava ali numa condição de auxílio, observava todo o desenrolar dessa cena, e ao mesmo tempo ele tinha que manter a serenidade para evitar a ideia do julgamento, para evitar aquela postura de crítica, porque ele estava ali como um assistente. Neves poderia até se deixar levar porque ele estava diretamente envolvido, mas André Luiz não poderia. Então a gente percebe aqui quando ele coloca que no silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Ou seja, essa impressão que ele teve, essa indignação que ele sentia, já mostrava ali que ele estava ainda também, já estava também envolvido com aquela situação. Não com tanta profundidade como Neves, mas ele deixou de ser um observador e passou a ser ali um participante daquela cena, ainda que como espectador. Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra, que a revolta azedava. Sobressenho crispado, alterava-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Então viu ali esse sobressenho, aquela cara fechada, aquela cara amarrada, pronto para ter uma explosão emocional diante daquela cena que provocava tanta indignação. Receava se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão, mas sucedeu o imprevisto. Às súbitas, venerando o amigo espiritual, penetrou a câmara. A arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circulava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave a se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que emanava da individualidade sublime. Então chegou ali o socorro necessário naquele momento em que se encontrava no limiar de uma situação de grande desequilíbrio. Fitei-lhe os olhos de relance com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo, qual se fosse visitado no âmago por ser de inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Debalde vasculejei a memória daqueles segundos inovidáveis. Num átimo, vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário que estacara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança a que me habituara, quando menino, ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Ó Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas, de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres e lhes transfunde um sentimento numa só vibração de confiança recíproca. Então aqui André Luiz ele fala que na presença desse espírito então que estava naquele ambiente, um profundo sentimento de simpatia o envolveu, embora ele não tivesse ali a lembrança de quem era aquela pessoa, quando
quando o encontro se realizou, quando eles se conheceram, mas o que era mais importante é que ele se sentiu profundamente tocado por esse sentimento, né, de confiança que o envolveu na presença desse espírito. Levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se avizinhava e fui compelido a sofrear a própria emotividade a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Erguemo-nos de chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves, então desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudação calorosa, com o evidente propósito de frustrar quaisquer elogios do nascedouro. Né? Então aqui também o irmão Félix, né, já quebrava aquele clima, né, de cerimônia, né, de chegar, de elogiar, de fazer qualquer tipo de comentário, né, para deixar todo mundo à vontade ali, típico de um espírito desse quilate. Grande contentamento de vê-lo, disse benevolente. Deus o abençoe, meu amigo. A comoção, entretanto, imobilizava-me. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que me anelava pintar o meu enlevo, mas osculei-lhe a destra com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Então André Luiz já pegava na mão dele, já deu um beijo na mão dele, né, tomado ali por lágrimas de emoção. Ocorreu em seguida algo de inusitado. A Ana Mônica colocou, não é verdade, né? Tem pessoas que assim que vemos sentimos atração ou repulsão, mesmo sem conhecer, né? Pois é, aquele que, né, dos sentimentos mais puros. Nemésio e Marina transfiguraram-se de repente a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação. Só um instantinho, pessoal. Então, retomando aqui o parágrafo para a gente não perder o fio da nossa meada, né? Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos, porquanto bastou que o irmão Félix lhe dirigisse compassivo olhar para que se modificasse incontinente. Então, aqui é um relato interessante que André Luiz apresenta para nós, falando sobre o efeito, né, das influências espirituais que nós recebemos, porque muitas vezes nós pensamos que as influências se dão, né, com... Só um instantinho aqui. Tá. Então, que as influências se dão com o espírito falando, com o espírito dizendo, né, como as pessoas devem se comportar. E aqui o que nós vimos foi que, no absoluto silêncio em que eles se encontravam, mentalmente eles estavam produzindo ideias, produzindo imagens que induziam aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, aquele casal, a aquele tipo de comportamento. Então é o que acontece tanto nessa influência de desencarnados com os encarnados, e acontece da mesma forma entre nós encarnados, que num determinado ambiente, dependendo da forma como nós nos postamos mentalmente, nós despejamos sobre o outro, né, ondas mentais que vão fazer com que ele, se assimilar aquelas ideias, sigam por aquele caminho que nós estamos induzindo ou sugerindo. Se eles rejeitarem, eles vão por caminhos opostos. Isso positivamente ou negativamente. Se eu trago pensamentos equilibrados e eu então, num determinado ambiente, ao lado de determinada pessoa, ela assimila essas minhas ideias de equilíbrio, essas minhas ideias elevadas, ela terá aquela sensação de bem-estar.
Mas se por um lado eu estou num ambiente com um pensamento crítico, com um pensamento negativo, com um pensamento tendencioso para esse ou para aquele tipo de comportamento, e aquela pessoa assimilando esse pensamento, será o suficiente para me induzir àquela conduta. Me recordo de uma citação do livro de Manuel Filomeno de Miranda, cujo título eu não me lembro, mas nós vamos estudar as obras dele, em que uma jovem que tinha cometido suicídio, dentro de um processo obsessivo, ela tinha sido conduzida a ficar ali plantada dentro de uma residência. E ela não precisava fazer nada, simplesmente ficar ali. E as emanações mentais dela, pelo fato dela ter sofrido aquela depressão profunda, pelo fato dela ter sido suicida, já seria suficiente para ela produzir no ambiente doméstico todo aquele desequilíbrio. Então a gente vê que a influência espiritual não é uma influência de você ficar sugerindo, dizendo para as pessoas o que fazer. A sua simples presença, mesmo que seja inconsciente, já será o suficiente para trazer essa perturbação. Nós vamos lembrar, para poder ilustrar esse caso, aquele filme Amor Além da Vida, em que nós temos ali o Robin Williams, que era então aquele marido que ele acabou desencarnando, né, por causa de um acidente, e isso depois dos dois filhos, né, do casal ter desencarnado, do casal de filhos. Ele então desencarnou e a esposa estava completamente desamparada e desequilibrada emocionalmente. E ela então foi fazer uma visita ao túmulo do marido, ele estava presente ao lado dela. Só mais um instantinho, pessoal. Então eu dizia para vocês, né, que naquela situação em que ele se encontrava ao lado dela, no túmulo dele, embora ele tivesse boa intenção de querer estar ao lado da esposa, de querer consolá-la e tudo mais, ele despertou nela, desencadeou nela uma crise de desequilíbrio emocional muito forte, que agravou mais ainda a condição dela, que fez com que depois, então, ela cometesse o suicídio. E a gente viu, a presença dele era uma presença positiva. Na visão dele, ele queria estar ao lado da esposa, ele queria dar a ela todo o apoio, mas aquilo que ele sentia estava em desequilíbrio, fazendo com que ela percebesse, assimilasse essas vibrações, chegando então a essa condição de agravamento. Né? Então a gente vê que a influência espiritual, né, tanto entre encarnados e desencarnados, como entre encarnados e também como desencarnados, se dá simplesmente pelo fato de você estar com o pensamento dirigido para uma determinada ideia, para um determinado tipo de pensamento, de sentimento. E aí você envolve aquele que é o alvo do seu pensamento, e ele então, assimilando aquilo, acabará entrando nessa mesma faixa vibratória. Então aqui mostra para nós que bastou chegar então o irmão Félix, que rapidamente a sua vibração, que era sem dúvida nenhuma vibrações muito mais intensas e altamente positivas, fez com que o casal então se recompusesse diante, né, daquela situação que eles estavam vivenciando. Né? Sim, teias profundas. A visão de Beatriz enferma cortou-lhes o espaço mental, a feição de um raio. Esmoreceram-se-lhe os gestos de paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças, atraídas para uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. Então, quer dizer, ele fala exatamente sobre a autoridade moral, né, que a Namani colocou há pouco ali. Né? Então, a simples presença do irmão Félix fez com que os dois se sentissem naquele constrangimento, né, e rapidamente mudassem a sua postura. Angelino colocou, né, por isso que Jesus nos ensinou, né, orar e vigiar para não ceder apego a caminho. Né? Exatamente. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves. Contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu não estivesse no lugar de Nemésio? E se eu estivesse no lugar de Nemésio? Estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo-me o espírito a raciocinar em nível mais alto. Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Embora confessando a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a improbidade
ou impropriedade da atitude que assumira, momentos antes, prosseguia estudando a metamorfose espiritual que se processava. Então, até mesmo André Luiz, sendo envolvido pelas vibrações do irmão Félix, ele mesmo caiu em si, né, pensando, né, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, né, com esse casal, alimentando esse tipo de pensamento. É um pensamento de censura e de expectativa sensual também, como a gente viu anteriormente. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica, de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico, e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima enquanto a jovem se retirava tranquila. Então aqui essa mudança de postura, né, esse tipo de envolvimento me fez lembrar o que acontece, por exemplo, né, nesses bares que nós vemos, né, bares noturnos, se sentem também atraídos por esse ambiente. E aí então nós vamos ver, né, encarnados e desencarnados nesse compartilhamento absolutamente intenso de energias dessa mesma condição. Por isso que nós estão sendo envolvidos por energias de baixa qualidade ou incompatibilidades vibratórias de acordo com os sentimentos das pessoas que estão ali. Então, quando a gente fala nesse mundo sutil das vibrações mentais, nós estamos falando de uma força absolutamente poderosa que nós encarnados, né, embora tenhamos um pequeno conhecimento, um pequeno entendimento da teoria, nós ignoramos completamente. Quantas vezes, né, o ambiente doméstico se torna absolutamente pesado, né, que é a expressão que a gente utiliza para facilitar ali, né, as nossas interpretações, exatamente porque as pessoas estão se alimentando psiquicamente daquelas vibrações. E aí então quando tem essa mudança de postura, e por isso então vem a recomendação de fazer o evangelho no lar, das pessoas se espiritualizarem mais, das pessoas se trabalharem emocionalmente e psiquicamente, exatamente para que as próprias relações sejam saudáveis. Mas muito mais do que as relações, a gente fala sobre, né, as relações sociais, familiares, a gente fala sobre as relações mentais entre as pessoas. E vamos lá. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor que nos granjeara, sem que ainda saiba. Ignoro se já lhe notaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. Então aqui nós acabamos o capítulo 4, vamos para o capítulo 5, já emendando as histórias. Embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão, do ponto de vista espiritual, ligado às sensações humanas, para que pudessem depois fazer o trabalho de passe para poder ajudar a Nemésio que precisava desse auxílio. Então não bastaria apenas ele simplesmente mudar, né, começar ali a aplicar o passe sem mudar a qualidade do pensamento. Então por isso que a gente vê que é necessário então que dê aquela lembra, Emmanuel, o passe ele é uma transfusão de energias. E se nós fazemos essa transfusão com esses fluidos contaminados, o que vai acontecer com aquele que recebe? Vai sofrer naturalmente o efeito negativo. Por isso então, respiremos, mentalizemos ali Jesus, mentalizemos algo que nos induza, né, a uma mudança do padrão vibratório, né, do negativo para o positivo, para depois então iniciar esse trabalho de assistência. Ao contato das mãos do benfeitor se mobilizava proficiente a energia magnética. Nemésio expunha as deficiências do círculo circulatório, do campo circulatório. O coração, consideravelmente aumentado, surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou.
nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores. E, além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante de hipertensão. Então, qualquer momento de tensão que ele experimentasse, ele poderia, né, ter ali um aneurisma. Exatamente por causa, né, desse estreitamento de artérias e coágulos que estavam circulando. Quer dizer, uma pressão mais forte ali seria suficiente para que ele passasse por essa situação. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada a que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas. Então, ali, mais uma vez, ele começava, então, a partir desse inquérito afetuoso, ou seja, fazendo com que ele fosse induzido a encontrar na memória determinados elementos, né, situações, lembranças, né, e conforme ele fosse lembrando, a partir daquelas perguntas, daquelas inquirições, os espíritos então construíam um determinado painel para poder analisar exatamente ali o histórico desse indivíduo. Então é bem interessante, né, porque muitas vezes nós achamos, né, que para poder sondar a mente de alguém, é como se nós entrássemos, né, numa sala, abríssemos gavetas e começássemos a procurar ali nos arquivos as informações que nós queremos. E na verdade não, na verdade conforme, né, então pensa na sua infância, pensa naquela situação, se lembre daquela pessoa e nós naturalmente vamos dando vazão então, né, a tudo aquilo que é armazenado na nossa memória e as imagens então vão se construindo e a partir dali então nós acompanhamos aquele raciocínio. Então é como se nós perguntássemos e ele respondesse, só que isso acontece dentro da faixa mental. Então, como foi colocado aqui, né, então ele instintivamente respondia ao inquérito afetuoso, aqui então era um propósito nobre, a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas. E, inevitavelmente, a gente faz um paralelo também, lembrando que os processos obsessivos também acontecem da mesma forma. O espírito obsessor, ou que se apresenta naquela condição de obsessor, e ele então fica dizendo para você, olha, se lembra do mal que você fez. Eu não vou deixar você esquecer aquilo que você provocou, isso vai te fazer mal. Então, vai induzindo a pessoa a alimentar essas energias negativas. Então a gente percebe que o mecanismo é o mesmo. A direção que nós vamos dar para essa experiência é o que vai provocar um efeito positivo ou negativo naquele indivíduo. Inicialmente um inquérito afetuoso, mas eu poderia colocar aqui um inquérito cruel, de fazer com que ele recobrasse exatamente essas mesmas ideias. Exato, Andréia, fica nessa monoideia, que era o que acontecia quando nós estudamos o livro Libertação, onde nós tínhamos a jovem Margarida, que se encontrava bastante adoecida, e ela então, tendo ali dois espíritos que traziam aqueles fios conectados na mente dela, fazia com que ela 24 horas por dia fosse então induzida a se concentrar naquelas imagens, e por isso então ela ia definhando. E a saúde dela passou a se modificar no momento em que aqueles espíritos então foram retirados dali e ela começou a receber proteção. E aí a saúde dela começou a se restabelecer. Né? Exato, Brás. Não falei nada, mas falando desse campo sutil que nos envolve, das energias, das ideias, né, dos fluidos, certamente isso tem ali um grande impacto. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se nos revelava por inteiro na feição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Olha só que interessante. A anamnese nada mais é do que você fazer, né, uma releitura interior, tentando ali, né, construir um determinado caminho. Né? Isso acontece muito na psicologia, na medicina. Então, primeiro você se estuda, para depois procurar os recursos que vão trazer o auxílio. A Angelina colocou, né, a responsabilidade, anamnésia. Anamnese, né, e não amnésia. A Angelina colocou a responsabilidade de filtrar o pensamento é de cada um de vós. Né? Então, trazido aqui, certamente, o nosso querido custódio, já colaborando, né, de cada um de nós.
então já colaborando conosco, mostrando, né, o filtrar o pensamento e essa disciplina mental, né, coisa que, pelo fato de nós sermos ainda, nesse sentido e muitos outros, mas nesse especificamente, nós somos ainda crianças, né? Crianças ainda atuando no campo mental, portanto nós somos absolutamente indisciplinados, absolutamente ignorantes com relação a essas responsabilidades, com relação a esse equilíbrio tão necessário. E não é à toa que, né, que quando desencarnamos, aquele período de perturbação que Kardec tanto relata para nós nas suas obras, nos seus ensinamentos, né, fala exatamente sobre isso. Uma das grandes causas que provocam em nós esse estado de perturbação tão doloroso é exatamente esse desequilíbrio que nós trazemos no campo mental. E há então aqueles espíritos que são classificados lá no livro Céu e Inferno, chegam de uma forma muito mais equilibrada exatamente porque suas vidas estão pautadas nesse equilíbrio contínuo, nesse orai e vigiai que nós vimos. Agora, a grande maioria, né, pelo fato de vivermos ainda essas sensações intensas, essas ideias intensas, essa vida de inconsequências e tudo mais, isso repercute de uma forma absolutamente impactante na nossa desencarnação. Muito bem, vamos lá. Ignorando se nos revelava por inteiro na afeição de um doente voltado para o esclarecimento da anamnese. Rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde. Vasculhava a lembrança, atendendo-nos às perguntas. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Reconstituiu, quanto possível, as fases do desconforto a que se via tirado subitamente com a perda dos sentidos que sofrera no escritório dias antes. Sentira-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaíra-se-lhe da cabeça como se impulso por uma telada interior. Pavoroso delírio que se lhe representara infindável, quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Curtira apreensões ensimesmado por muitos dias. Para se expusera a ocorrência perante velho amigo, na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. Aqui é interessante, né, que a gente vai vendo, do mesmo modo que nós vemos isso acontecendo na psicologia, porque o psicoterapeuta, ele procura fazer com que o paciente siga, né, por esse caminho de introspecção, de viagem interior, siga orientações. Então o terapeuta vai perguntando, vai comentando, e o paciente então ele vai respondendo e tudo mais, e de repente ele próprio encontra a resposta pelo fato dele seguir por esse caminho conduzido pelo terapeuta. E aqui nós vemos a mesma coisa, né? Quando nós vemos então tanto o irmão Félix, como Neves, como o André Luiz, induzindo essas perguntas ao Nemésio, para que ele próprio rememorasse todas as experiências que ele vivenciou com relação a essa tontura, essa doença que estava por surgir. E nesse caso já seria o suficiente, por exemplo, para que ele falasse, bom, eu preciso procurar um médico, porque isso pode ser alguma doença que eu estou sofrendo. Porque ele próprio chegou a essa conclusão a partir, né, dessas reflexões. Então, na verdade, eram ideias que ele estava construindo a partir das perguntas que eram feitas, e ele próprio vai encontrar as respostas de que ele precisa. Então não precisa dizer necessariamente, olha, vá e faça isso. Basta fazer com que ele, então, faça o caminho de volta e vá reconstruindo esse percurso para que ele perceba as suas necessidades. Então, para desafrontar-se, expusera a ocorrência perante o velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. Ou destrinçar o fenômeno. A tela rearticulada por ele na imaginação salientava-se tão nítida que lográramos contemplá-la juntos. Nemésio e o companheiro que lhe tomara confidências como se estivessem filmados. Né? Então André Luiz relata, né, a clareza
das imagens mentais que ele projetava e a facilidade que ele tinha para poder acompanhar tudo isso. O marido de Beatriz, inconscientemente, configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócios e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira, então exatamente as orientações. Não cabia adiar providências, devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas. Traçou advertências. Verificava-se-lhe facilmente a fadiga. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivaleria a puxão de campainha no departamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. É por isso que a gente vê, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que se os espíritos interferem nas nossas ideias, muito mais do que nós imaginamos. E aqui coloca exatamente que ele, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso, acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras, em doloroso término de existência, e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das admoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, desvelara para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Enternecido ao toque de amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Então a gente vai vendo aqui, é como se os nossos pensamentos fossem construídos por camadas. E nessa construção de camadas a gente vai percebendo então que, conforme as induções, a pessoa então vai se aprofundando cada vez mais nos seus arquivos. E aqui então havia, nessa camada mais profunda, algumas situações que não haviam sido acessadas, que foi exatamente aqui. Ao toque do amor fraterno do benfeitor, ele liberou as mais fundas preocupações. Então estamos entrando agora numa camada mais profunda. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Muito bom dia, seja bem-vindo. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem e feliz. Qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Pois não, por favor. Aqui, enquanto isso, a gente segue. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo, em forma de relíquia, que situaria recentemente, em breve, no Museu das Lembranças mais caras. Imperturbavelmente correta e simples, transformara-lhe a volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocara a esposa no lugar da genitora que a morte levara.
disputava-lhe por instinto o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Vimos aqui então, né, ele trazia aqui Nemésio, nas profundezas da sua memória, ali determinadas imagens, né, em que a esposa acabou tendo ali o papel de mãe, e ele então buscava nesse sentimento de juventude esse amor com essa jovem. Né, tudo isso então porque houve causas dentro dele que o induziam a esse tipo de conduta. Enquanto isso, vamos lá, né, o nosso amigo aqui, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação aqui conosco. Traz aqui para nós, né? Para o homem a força, para a mulher a vida, para o espírito o aprendizado, para o estudo a evolução, para a mente o equilíbrio, para o coração o amor, para o pobre a caridade, para a doença a fé, para o silêncio a oração, para a reencarnação a vinda, para a desencarnação a volta, para o éter o fluido, para o ser moral Deus. Plínio Salgado aqui novamente entre nós, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos versos, né, que são sempre gotas de luz para todos nós, né, e a gente consegue realmente que, embora a gente veja pequenos versos, né, mas a gente vê um quadro muito real para todos nós, né, das nossas buscas, das nossas necessidades, né, que acaba se tornando um resumo de tudo aquilo que a gente busca na nossa vida, né? Para cada aspecto da nossa natureza, para cada posição em que nós nos encontramos, nós temos ali uma direção. E aí nós percebemos, né, nesses conflitos que nós vivemos no nosso mundo hoje, como isso faz falta para as pessoas. Por exemplo, diante de uma doença, geralmente vem o desespero. Né? No silêncio vem a solidão. Na mente vem sempre as perturbações do dia, e a gente sempre tem a resposta para aquilo que nós precisamos. Deus em seu nome sempre seja louvado. Fiquem na paz. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença e pelas gotas que traz para nós aqui, né? Iluminando o nosso dia, né? Muito obrigado mesmo. Guardemos esses versos, pessoal. Muito importante colocar esses versos na capa da nossa agenda, vai fazer muito bem. Ler todos os dias para a gente não esquecer. Muito bem, vamos lá. Aqui então, né, bom, aqui nós já encerramos, né, o nosso tempo, temos aqui ainda mais algumas páginas, mas nós paramos aqui então nesse trecho, só para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio. Nós temos aqui então essa anamnese, exatamente aquilo, né, que aqui ele foi induzido, que foi pelo irmão Félix, para que ele então fizesse, né, uma viagem interior, não apenas, né, como nós vimos aqui, não apenas para buscar a causa da sua doença, mas para buscar também as causas daqueles sentimentos, daquelas necessidades, porque muitas vezes as nossas condutas hoje, elas são dirigidas por necessidades do espírito. Necessidades que ficam ocultas, porque fazem parte da nossa história mais antiga, da nossa história mais profunda. Exato, Brás. Então, e para isso, né, para que o espírito possa fazer essa viagem interior, há a necessidade de uma condução muito bem dirigida para que ele próprio possa, até mesmo, lembrando também, ter coragem de romper essas barreiras. Porque o espírito reencontrar no interior da sua consciência, né, aquelas situações que são dolorosas, que criaram esses traumas, criaram essas marcas, que fazem com que ele tenha essas posturas equivocadas hoje, isso requer uma grande coragem.
E por isso, então, nós temos um espírito desse quilate que trabalha com ele nessa anamnese, fazendo com que ele encontre nos seus arquivos mentais essas ideias profundas, mas muito mais do que isso, não é apenas encontrar. A pergunta é o que fazer com elas. Porque depois que você se depara com uma situação vivida no passado, é importante que nós, então, lidemos com ela depois, para que elas não se aflorem, agravando muito mais ainda, porque depois você se lembra de coisas que estavam esquecidas, e a pergunta é, e agora, o que fazer com ela? Que é exatamente o que acontece, né, quando se trabalha, né, quando se faz uma psicoterapia, ou até de uma forma um pouco mais ampla, quando se faz um trabalho de regressão de memórias, você se depara com quadros que reavivam na sua mente, e a pergunta é, e agora? Você encontrou ali aqueles monstros que estavam guardados. E você tem duas situações, ou você lida com os monstros, ou você continua fugindo deles. Então é aí que vem o grande perigo que nós vamos encontrar dessas reminiscências que vão aflorando. Mas muito bem, paramos aqui então na página